Ola, nos aconteceres actuais dá-me a miña impresión de que estamos volvendo a fai 100 anos, os anos 20 e 30 do século pasado, cando resurxiu a Alemania nazi, a Italia fascista, a España franquista, e hai que salvar un pouco as diferencias, porque naquela época os alemáns, os italianos e os españoles non sabían o que lles viña encima. O que viña presentábasele como unha grandeza. Os nazis falaban da Alemania grande outra vez, que a Alemania iba a ser a que mandara no mundo, todo o mundo iba a ser alemán, traballar para a Alemania para enriquecer e facer grande a Alemania. E a xente non sabía o que iba a vir, non podían, evidentemente, adivinhar o futuro, que era nesa trampa de apoiar a esses canto de sirenas, que diría Ulises. Isto doume en pensar en que hai un dito que resultou ser unha mentira, pero que todo o mundo cree como verdade. Todo o mundo sabe a historia da avestruz que mete a cabeza na area cando vi vir un depredador. E non é certo. A avestruz salva-se do depredador porque corre a 70 km/h. É que depois, cando se ve acorralada, dá golpes de patas que son máis duros que os dunha mula e poden parar a un león. Pero non é metendo a cabeza na area, como pensan moitos. A avestruz douse en pensar que metía a cabeza na area porque, evidentemente, a avestruz pon os ovos na area e fai un burato. Entón, foi moitas veces vista facendo ese burato e metendo a cabeza para remexer os ovos. Pero, en realidad, non é así. Simplemente que esa imaxen é verdade no home, que o home mete a cabeza na area cando ve vir o depredador. Os depredadores sempre ven cun lote de hienas de arredor. É dicir, hoxe hai líderes, grandes líderes, como había na época de hai 100 anos, que prometen great again, vamos ser grandes outra vez, cando nunca fomos, en realidad, grandes. Os povos, os pobres, os traballadores e traballadoras, os excluídos deste mundo nunca foron grandes. Grandes foron Napoleón, que masacrou a media Europa, grande foi Hitler, que tamén masacrou a máis de media Europa. Grande foi Atila, cando dicían que onde poñía o pé o seu cabalo non medraba máis a erva, pero que masacrou a mitad do continente. E grandes foron eses persoeiros que utilizaron aos pobres para ir morrer por eles. E eu penso que a xuventude hoxe é a xente que ten o seu futuro, o noso futuro nas súas mans, está caendo nese soño. Ese soño que nos promete mundos e maravillas, que nos promete ser grandes. Pero non esquezades que o pobre nunca foi grande. Nas grandezas, nas obras de grandeza, nas grandes epopeyas, sempre foron os pobres que morreron. Os pobres deron os seus fillos pola patria. Os fillos dos ricos eran os que tiñan as medallas aquí e os que depois daban a man para facer un tratado de paz. Eu penso que temos que deixar de ser avestruzes da imaxen de meter a cabeza na area, porque pensamos que metendo a cabeza na area, moitos de nós, que non nos ven a nós, porque nós non vemos o mundo, nem nos sentimos, hasta que o depredador nos cai en riba e nos come sin patatas. E a min dá moita pena, a min dá moitísima pena. Eu sei que a miña pena non lle vai afectar a ninguén. Os votantes e os seguidores
desses grandes líderes que nem sequer têm que demonstrar que são grandes. Basta com que tenham dinheiro, basta com que te façam sonhar com que ti também podes ter dinheiro. E depois, ajudados por esses, digamos, influencers, que se queixam de pagar muitos impostos, é que se vão a Andorra, é que há miles de rapazes novos que sonham com ser esses influencers. É que também sonham, é que dizem que têm razão esses que se vão a Andorra, porque o Estado acaba com eles. Porque lhe quitam o 40%, dizem eles, não? O 40% do que ganham é que, se te ganas 1 milhão por dia, aunque te quitam 40%, ainda te quitam 600 mil por dia, que te chegam. Que, por um lado, a ti ponte rico, e por outro, ajudas à sociedade, ajudas aos pobres, ajudas aos que não têm, ajudas aos que estão enfermos e não podem pagar uma operação. Ajudas a levantar o país. Levantar o país não é poner uma bandeira na muñeca. Levantar o país não é estar num parlamento armando bulos, armando trolas. Levantar o país, erguer o país, é ajudar aos demais, é ajudar aos outros a erguerem. E eu vejo que estamos com a cabeça muito metida na areia, pensando que nos vão salvar. Pensam, os que não têm trabalho, porque dobrar o lombo às vezes é difícil. Os que da nossa época, é mais velho que a mim, quando fomos pelo mundo, não andávamos mirando se tínhamos diplomas ou não nos tínhamos. Trabalhávamos no que havia para poder comer, é para poder salvar as nossas famílias, é para poder erguer a cabeça. Eu não digo que há que volver a esses tempos, pero quando hoje vejo eu gente que se queixa que vêm os imigrantes, é que eles nunca meteram os pés num trabalho que fazem os imigrantes, que nem sequer o intentam. É que é normal, é legítimo. Pero pelo menos apoia aqueles que fazem um trabalho que ti não queres fazer. Aqueles que se criaram algodões, que não fazem mais que mirar o teléfono, os influencers que lhe fazem sonhar, que lhe fazem crer que vão ter uma glória, anos de glória. A glória não é isso. A glória é trabalhar pelo nosso futuro. A glória é dizer-lhe a esses que nos estão roubando, é que se estão rindo na nossa cara, analfabetos, ignorantes que chegam a milionários porque te acariciam no sentido do pelo. Às vezes, há que fazer caso a esses que não te acariciam no sentido do pelo, que te acariciam a contrapelo. Porque o que te acaricia a contrapelo está-te fazendo sentir uma sensação do que é a realidade. Os que te acariciam no sentido do pelo, estão-te fazendo crer que esta vida vai ser assim quando eles nos mandam, quando eles nos digam o que temos que fazer. Eu miro aterrado como eleição tras eleição, e não só no Estado espanhol, por toda a Europa, por América, está se estendendo o fantasma criminal, o fantasma perverso, o fantasma da morte e da desolação, da pobreza, da miséria, do ódio. Bota o ódio do teu coração e saca a cabeça de entre a terra. Luta. Luta porque está-te a chegar. E isso chega rápido, hein? Isso chega rápido. Em questão de uns pouquinhos anos, quando te mandem à guerra, a ti, não ao influencer que te metiu nela, a ti vão-te mandar à guerra. A ti vão-te mandar morrer, a ti vão-te matar de fome. Quando as coisas venham duras, vais denunciar a teu irmão, porque te pagam uns cêntimos mais. Vais-te matar por colher os trabalhos de recolher as azeitonas em Andalucia, no sítio dos moros. Porque se não tens que comer pedras. A miséria e o fascismo vão juntos. É o que te conta outra coisa, é porque ou ti não queres ouvir ou não entendes. E quando não entendes é como se não quiseras ouvir. Desperta, hóstia.